Dani Golfieri Conecta na área, de novo com você. Eu queria agradecer, gente, o carinho que eu tenho recebido nessa volta minha para a internet, para outra telinha, você que está acostumado, né, me ver na TV, agora o nosso encontro é por aqui, é pela internet, é pelo YouTube, eu tô no Deezer, no Spotify, um bate-papo, e eu volto aqui para Rio Preto com essa vontade de te informar, de trazer um conteúdo, de fazer a diferença na tua vida. Então pode ter certeza, quando você ligar lá, você clicar no Dani Golfieri Conecta, vai ter sempre uma informação relevante para você e que vai fazer a diferença na tua vida. Isso eu garanto. É por isso que essa nossa parceria já dura muitos anos, vai durar muito tempo ainda, porque a gente troca ideias. Eu quero que vocês me mandem ideias, eu estou aqui para aprender com vocês e trazer informação, trazer novidade. Então a gente vai estar sempre à frente nesse bate-papo muito legal com convidados especiais. Hoje eu tenho aqui uma convidada mais do que especial, ela é uma querida, é a Adriana Neves, empresária. A gente é o poder. Pensa numa mulher poderosa, numa mulher que tem conhecimento para passar pra gente. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu que tô feliz de estar aqui com você, Dani, que eu sou tão fã. Ah, obrigada. Então hoje eu tô muito feliz. Então somos duas fãs aqui nos entrevistando hoje, conversando e trocando muita ideia. Daqui a pouquinho vem aquele currículo extenso dela, viu, gente? Porque é poderosa. Então vamos lá, vamos começar falando das empresas que nos apoiam, né? Porque o Dani Golfieri Conecta só é possível com o patrocínio de empresas que acreditam no poder da comunicação e do conteúdo relevante. Vamos começar falando da Biofarm, farmácia de manipulação. É uma farmácia que está relativamente pouco tempo aqui em Rio Preto, mas olha, a Biofarm já está fazendo história na cidade, porque ela vem se juntar a um setor que já é forte, que é o setor de manipulação. A gente está vendo aí a Gigi Carvalho, que é uma super empreendedora, que chegou com uma linha própria de skincare. A fórmula da Gigi Carvalho de pré-treino, vocês não têm noção, é um sucesso, ela vende para o Brasil inteiro. E é uma honra para Rio Preto ter a Gigi Carvalho, a Biofarm Manipulação, aqui em São José do Rio Preto. Anota aí o número do WhatsApp para você fazer o seu pedido, para você poder fazer o seu orçamento, é o 99608 1232. 99608-1232. A Biofarm fica ali na Marechal Deodoro, número 3889. Se eu fosse você, dava um pulinho lá, porque tem fórmulas, suplementos, vitaminas. É uma farmácia nota 10, novidade, uma farmácia conectada. É por isso que ela está nessa parceria aqui com o Dani Golfieri Conecta. Vamos agradecer também as parcerias. Esse look do Emporium Store maravilhoso, que é da Ana Teodoro, que tem uma linha própria de alfaiataria para você, mulher, que gosta de estar sempre bem vestida, no estilo, maravilhosa. Esse look é de lá, é uma marca própria, então é autenticidade, é qualidade, é um trabalho diferenciado que a Ana faz lá com as mulheres. Em parceria também com a Tati Acessórios, que hoje me cedeu esse look lindo, é de elefante, é poder, tá? Então, olha o anel, combinando com o colar, o bracelete, tudo em homenagem à minha convidada especial, porque o elefante, gente, ele simboliza o poder, a persistência, o companheirismo. Então, olha que símbolo bacana, né, que a Tati Acessórios escolheu para mim hoje. É um look poderosíssimo, né, gente? Então, tá combinando aqui comigo hoje para essa entrevista maravilhosa. Agradecer também, além do Tati Acessórios, vai lá no site, viu? Tem peças belíssimas, semi-joias para você comprar, são peças diferenciadas. Agradecer também ao Lucas Sobradiel Fotografia. O Lucas vai estar aqui com a gente sempre fotografando aqueles takes que só ele sabe fazer, com extrema sensibilidade. Hoje a gente precisa de um perfil lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, um perfil profissional. O Lucas é especialista em ensaios, em tudo que você possa imaginar na área da fotografia. E ele é nosso parceiro aqui do Dani Golfieri Conecta. Ele vai estar clicando aqui essas imagens para a gente poder divulgar nas redes sociais também. Agradecer a Carla Sarni, Gastronomia Saudável. A Carla, que está se destacando muito aqui em São José do Rio Preto. Ela trabalha com gastronomia saudável e todos os meus convidados recebem uma delícia que a Carla manda com aquele carinho. Eu queria agradecer, Carla, a sua parceria também aqui no Dani Golfieri Conecta. E para terminar, o Lola Sound, que é esse estúdio lindo, aconchegante, com 2 profissionais de primeira trabalhando aqui comigo. É uma produtora de áudio, tem jingle. A Paola Scaff tem uma voz maravilhosa, que você já ouviu muito aí em comerciais de TV, rádio. Então tem um trabalho todo diferenciado na questão de áudio. O Lola Sound é o parceiro do Dani Golfieri Conecta. Vamos começar? Dri, mas não antes sem apresentar o currículo da Adriana Neves, que é extenso, vou resumir aqui para vocês. Para começar, mãe,
já está no seu currículo, mãe, mulher, empresária. Bom, a Adri, ela é formada em Direito, Administração de Empresas e Marketing. Ela também tem a formação em MBA em Gestão Empresarial, MBA Executivo pela Universidade Ambev. Administra a Conebel já há muitos anos e está na empresa já há 40 anos. Gente, a Adriana Neves transformou a distribuidora da família dela numa das maiores distribuidoras de refrigerantes, bebidas do país. Vocês têm noção do poder? É a Conebel. A Conebel que fez história aqui em São José do Rio Preto, em toda a região, em todo o país, vamos dizer assim. E para terminar, dizer que a Adri é uma grande líder. Ela é uma líder de alma e de coração, porque ela lidera a empresa dela com carinho. Eu queria ter sido funcionária sua um dia, não tive a oportunidade, porque eu sei que o pessoal gosta muito de você. Obrigada, Dani. Líder é aquela pessoa que está sempre à frente, envolvendo, chamando. Eu sei que você quer estar na frente para trazer os outros junto com você. Esqueci de falar que ela também presidiu a CIRP entre 2012 e 2016. Hoje ela é conselheira da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, que é muito forte aqui em Rio Preto, o comércio. Então tem a CIRP com um trabalho maravilhoso que você fez à frente. E tá aqui simplesmente Adriana Neves na minha frente. Muito obrigada. Eu que tô honrada, Dani. Pode ter certeza que eu que tô honrada. Tava falando agora há pouco pra você, assim, que bom que você tá aqui, né? Porque a gente sentiu muito a tua falta. Primeiro, quando você foi embora de Rio Preto para Sorocaba, a gente ficava esperando quando ia entrar alguma matéria que tava você, porque a gente já sabia que vinha coisa importante, né? Eu costumava falar que você era a nossa jornalista interrogativa, que investigativa, sim, né? E que nos fez falta, assim. Então, que bom que você está aqui de volta. Seja bem-vinda. Obrigada. De volta à cidade que eu amo as pessoas, amo a prosperidade que tem aqui, as pessoas como você. É uma cidade acolhedora, né? Sim, muito acolhedora. E pessoas que estão à frente até do seu tempo, que trazem esse desenvolvimento para Rio Preto. Pode ter certeza que você é uma dessas pessoas, levando o nome da cidade para todo o Brasil. Isso é maravilhoso. É que, Dani, Rio Preto tem uma característica bem interessante, assim. Rio Preto tem muita entidade, muita ONG, sim, muito Rotary, muita loja maçônica, muita igreja engajada, muita associação. Então, essas ONGs todas empurram a cidade, é engraçado. Por isso que Rio Preto vive de evento, que a gente estava falando agora há pouco, porque tem muito evento beneficente que acontece, e outros que não são, mas que são enormes. E então, as pessoas de Rio Preto são engajadas em alguma causa social. Isso vai criando uma referência na cabeça das pessoas de comprometimento com o outro. Olha, eu e nunca tinha pensado talvez nisso. Isso seja o que influencia esse jeito das pessoas estarem todas conectadas, né? O nome do seu programa tá perfeito. Maravilhosa essa observação, nunca tinha pensado. Eu sei que estando longe daqui, como o Saramago dizia, é preciso sair da ilha para conhecer. Então, eu conheci São José do Rio Preto estando fora. Olha que legal. E quando eu voltei, a medicina daqui é maravilhosa. Nossa, evoluidíssima, né? Nossa, você vai fazer um exame Segundo simples. o polo de medicina de complexidade, alta complexidade aqui, né? Maravilhoso. Aliás, quando a gente estava na CIRP, quando eu estava na CIRP, que eu acompanhava muito mais de perto do que hoje, né? Hoje no Conselho eu acompanho também, mas a gente via o quanto a nossa saúde mobiliza também a cidade. Porque sim, é o nosso principal pilar econômico é serviço. Sim. É o primeiro pilar econômico de Rio Preto. O que isenta Rio Preto de crises econômicas, porque a gente não depende só da indústria, ou só do agronegócio, ou só mesmo do comércio. E então as pessoas vêm se abastecer de saúde em Rio Preto e que gera esse movimento todo, né? Então, a gente pode considerar Rio Preto uma cidade de 500 mil habitantes, mas que vive com 2 milhões de pessoas, que né? circulam por aqui, uma capital, então, assim, de primeira. De primeira. Então, estando fora, eu pude ver Rio Preto com outro olhar. Com esse valor. Que legal. Porque a gente vai muito aqui no piloto automático, né? Então, quando eu saio, eu falo, nossa, lá é uma ilha de prosperidade, preciso voltar para lá. Que legal. Voltei, estou aqui. Bem-vinda. Obrigada. Idri, queria começar falando com você, é claro, sobre empreendedorismo. Você faz palestras sobre vários temas. A Adri é tão preparada que ela nem me perguntou o que eu queria falar aqui. Porque ela está pronta para falar tudo sempre. Mas queria começar falando com você sobre o empreendedorismo pessoal. Todos nós temos que ser empreendedores ou somos. Ah, mas eu trabalho para alguém. Ah, eu sou dona de casa. Ah, eu não preciso. Ah, eu não tenho uma loja. Mas todos nós precisamos desse empreendedorismo pessoal para desenvolver o nosso lado profissional e o nosso lado pessoal também. Queria que você começasse a falar disso. Dani, assim, eu estava ouvindo assim, né, com atenção a tua pergunta, e na verdade,
quando eu não te perguntei sobre o que a gente ia bater papo, não é porque eu tô preparada para tudo, mas é porque às vezes eu sou um pouco destemida, né? Sim, eu acho que é um pouco isso. É. E que talvez seja uma característica do empreendedor, mas as pessoas confundem, eu não sou uma empreendedora. Olha que interessante. Todo mundo me chama para falar de empreendedorismo, mas o conceito de empreendedor é aquela pessoa que abre empresa, fecha empresa, compra empresa, vende empresa. Sim. Eu não sou essa pessoa. Eu tô há 40 anos na empresa da família. Mas fazendo a diferença. Fazendo gestão. Sim. Então eu me considero mais uma gestora do que uma empreendedora. Sim. Mas se ampliarmos o conceito de empreendedorismo, aí eu me encaixo. Por quê? A gente empreende projeto, a gente empreende a mudança da vida das pessoas e a gente empreende a vida da gente mesmo. Sim. E o que é fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que ter para empreender, e eu sempre digo isso, é muita vontade. Muita vontade, porque no meio do caminho vai ter percalço, vai ter dificuldade. Então, se eu quero vencer num projeto, eu tenho que saber que eu vou passar por momentos bons e difíceis. Então, eu tenho que querer de verdade. É a história do sonhar grande, né? Que é clichê, mas é verdade. Mas sonhar grande é à noite. Tá. Durante o dia a gente trabalha duro para correr atrás do sonho, né? Vale. E depois disso, a história da perseverança, do conhecimento, mergulhar, estudar o tema. Esse é o tema que eu escolhi, então eu vou mergulhar nesse tema, eu vou estudar sobre isso, eu vou ser o melhor possível nisso. Aí começa a ficar um pouco mais difícil, que é desenvolver habilidade. Nem todo mundo tem habilidade, por exemplo, para lidar com gente. Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais reservado e também tem gente que não gosta de gente. Sim, entendi. Mas dá para desenvolver também. E como a gente faz isso? Primeira coisa, exercitando empatia. Tenta sempre se colocar no lugar do outro. Eu penso assim, eu sou assim, acredito nisso. Mas e no ambiente que aquela pessoa foi criada, que aquela pessoa vive, as condições da vida daquela pessoa? Quando você começa a exercitar isso, você já se desenvolve um pouco mais como líder ou como empreendedor. E depois, o último, né, que é o chá do líder, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O A é o atitude. E atitude é fácil a gente entender. É o que a gente faz quando o filho da gente tá com febre, a 1h da manhã. Você não continua dormindo, tá, né? Se ele tá com 41. Você vai dar um banho, você vai dar um remédio, você vai pra... né? E então eu acho que o primeiro passo é isso. Depois tem muitas outras complexidades que a gente pode conversar aqui, principalmente nos momentos que a gente está vivendo hoje, que é liderar pessoas num ambiente onde as pessoas estão vivendo uma era da insegurança. Então é criar um ambiente de segurança psicológica, fazer com que as pessoas engajem no propósito da empresa, que também está virando um pouco clichê, mas a gente tem que entender um pouco o que é isso. Então isso passa pelo acolhimento, passa pelo olhar para as pessoas de forma genuína, passa por reconhecer, e reconhecer às vezes é um olhar, é uma palavra, reconhecer pelo trabalho bem feito, independente do resultado. Meritocracia é outra coisa. Sim. A gente pode até falar sobre isso também. Mas começa por aí. Como é o começo. Agora, ser líder dá trabalho. Que a pessoa acha, eu vou liderar uma empresa, vou ser o CEO de uma empresa, eu vou ficar lá sentado, vendo todo mundo aqui na câmerazinha trabalhando, perfeito. Mas não. Eu acho que é quem mais trabalha, quem mais deve trabalhar numa empresa é o líder. Ou trabalhar junto com todos também, ou movimentar. Você sabe que em 2002, quando eu fiz meu primeiro MBA, na capa do site da instituição de ensino que eu fiz, estava assim: liderar é inspirar as pessoas para que elas andem sozinhas. Olha que delícia. Eu vou lá, eu inspiro, a pessoa olha para mim. Mais nada. E aí todo mundo anda sozinho. E hoje em dia, nessa mesma instituição de ensino, aí em 2017, na verdade, a frase tinha mudado. Liderar as pessoas é garantir o comprometimento, garantir o engajamento e promover o comprometimento. Percebe que é muito mais próximo? Sim. É muito mais próximo. O líder precisa estar próximo para fazer acontecer. E o estar próximo, claro que tem empresas multinacionais gigantescas que o líder não vai estar próximo fisicamente, então ele vai estar próximo através dos seus valores e através da cultura que ele implantou. O que é valores? Valores é aquilo que é inegociável. Não é aquela listinha de palavras que é feita para vender. Valor é aquilo que tem história para contar. Se não tem história para contar, é crença. E tá tudo bem também. Sim. É legal ter uma crença. Eu quero ser isso. Eu quero ser uma empresa que
tenha diversidade e inclusão, por exemplo. Não, eu sou uma empresa que tem. O que você tem de história para contar? O que você já passou? Isso é valor. Então, o líder está próximo das pessoas através dos valores que ele criou. E isso vai formando a cultura. Então, agora você vê que tudo a gente fala de gente, né? Sim, sempre. É sempre gente. Estar ligado, estar próximo. Você falou da empatia. O quanto a empatia pode fazer uma diferença numa empresa? Na questão da liderança. Total, não existe liderança sem empatia, não existe, porque ninguém mais obedece chefe. Existe isso. Aliás, as pessoas não saem das empresas, as pessoas se livram dos chefes. Tem essa estatística. Sim. Então, não existe mais essa história de eu mando, você obedece, alguma coisa que venha top-down. Então, hoje, as equipes todas, em qualquer tipo de empresa, ela precisa estar engajada naquele propósito. Por que nós estamos juntos buscando esse resultado? Por isso que tem até o ano passado teve aquele movimento que era o quiet quitting, né? Sim, que é que as pessoas demissão silenciosa, né? Fazendo o menos possível. Então, assim, se você não quer que na sua empresa aconteça isso, você tem que olhar para as pessoas, acolher. E não é eu não tô falando de ser bonzinho. Não é isso. Em primeiro lugar, ser justo. Depois, ser transparente. Nós estamos aqui juntos por este objetivo. Costumo dizer que honestidade é obrigação. Transparência é opção. Eu posso ter uma empresa que eu, estrategicamente, optei por não ter as metas todas transparentes. Mas eu garanto que na empresa transparente a coisa flui mais. Na nossa empresa, a gente tem todas as metas nas paredes, até a de rentabilidade. Olha só. Então, até o nosso porteiro sabe a nossa meta de rentabilidade desse ano. Essa transparência faz com que todo mundo busque a mesma finalidade. E as pessoas vão se engajando. Agora, para isso, você tem que olhar para as pessoas, né? E que esperar também das pessoas, dos colaboradores, porque é muito fácil, eu tenho um líder maravilhoso que me acolhe, que está sempre do meu lado, mas o colaborador também tem a sua responsabilidade de, claro, estar por dentro da cultura da empresa, mas também ser, entre aspas, líder dele mesmo, porque cada da vida dele, né? A gente pode promover essa cada um é meio que uma empresa. Autonomia. Eu ofereço meu serviço, né, para sua empresa. Mas, Dani, sabe, às vezes a gente comete erros simples nas empresas, como, por exemplo, não fazer uma boa integração. Você imagina que, às vezes, a gente está com uma vaga em aberto e está desesperado, precisando de um vendedor, e a gente pega um vendedor, contrata e joga lá. Daqui 15 dias, ele estava cometendo os mesmos erros que eram feitos antes. Então, assim, é coisa básica, mas acontece de muita empresa não ter. Eu tenho uma descrição da função. O que a gente espera? A pessoa que eu contratei tem o perfil para seguir com aquelas tarefas, ele tem competência para isso, porque de verdade, assim, né? Por exemplo, adianta eu contratar uma pessoa super comunicativa e criativa na contabilidade ou no jurídico? Não. É bom que não. Eu preciso de uma pessoa metódica, corretíssima, analítico. Do mesmo jeito que eu não posso pegar essa pessoa desse perfil e colocar no marketing. São perfis totalmente diferentes. Qual que é certo, qual que é errado? Todos são certos. Sim. É a pessoa certa no lugar certo. Então, depois que eu defino um perfil, eu tenho que definir a função. Deixar claro, quando entra um novo funcionário, fazer uma bela integração. Quem nós somos, quais os valores que acreditamos, o que aqui é inegociável, que a gente não abre mão, como que essa empresa funciona e o que a gente espera de você. E o que a gente entrega para você. Né? De benefício, de clima, a gente tem um projeto que chama blindagem de gente, né? Um projeto que veio da Ambev, né? E que a gente, inclusive, mede o nosso engagement, o nosso engajamento da turma. E eu, na época, questionei, nossa, mas por que a gente tem que fazer isso, né? Aí nós fomos pesquisar, porque tem empresa que ela não percebe que ela não está com a estrutura básica para o funcionário fazer o que ele precisa fazer. Por exemplo. E às vezes passa desapercebido na empresa da gente. Como é que tá o banheiro do funcionário? Como é que tá o... Então, você percebe? São coisas tão simples, mas que fazem a diferença. A gente tem que estar atento. E receber esse feedback, estar aberto para receber esse feedback.
Porque, às vezes, os líderes, se ele não for um verdadeiro líder, eles não vão gostar de saber. Mas quanto maior essa liderança, maior você está aberto para receber esse feedback também. Feedback é outro tema que a gente poderia fazer um programa só inteiro, disso, né? Que eu adoro, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, a gente ouve o novo funcionário com 90 dias de casa. Principalmente os jovens, assim, jovem aprendiz, é maravilhoso ouvi-los, porque, assim, o feedback que eles trazem sobre a percepção que eles têm da empresa é muito interessante. Quando a gente vai estabelecer realmente feedback mesmo, com esse nome, que agora tem um monte de nome novo, né? Sim. Feed forward, pra gente... Na verdade, eu uso feedback mesmo, que é o nome o retorno, o famoso retorno. O famoso retorno, mas que desde que no fim a gente estabeleça um plano de ação do que nós temos que fazer. Porque senão vira bate-papo. Né? Então, no final, nós temos que sair com os próximos passos relacionados do que a gente vai fazer. Mas esse momento do feedback é muito importante e tem técnica. Sim. E eu vou dar uma dica fácil, assim, que Gostamos dessas dicas. Que até meu filho não cai mais, né? Quando eu começo a elogiar, ele fala, já vem dar feedback. Brincadeira. Mas sim, toda conversa a gente sempre começa pelo ponto positivo, nem que você estiver muito bravo. Sim. Porque todo mundo tem muita coisa positiva. Sempre. Todo mundo já entregou coisas. E é bom que desenvolve o teu olhar para os pontos positivos daquela pessoa e que talvez esteja mal aproveitada numa área, por exemplo. Sim. Depois, em seguida, pontos a desenvolver, sem nunca usar adjetivo. Nunca usa adjetivo quando você estiver numa conversa dessa. Você vai qualificar você qualifica, vai marcar a pessoa demais. Se ofende. E por último, compromete. Não é o tal do positivo, negativo, positivo que as pessoas falam, é quase isso. Tá. Mas então isso também tem técnica. Isso parece meio mecânico quando a gente fala, então é tudo mecânico, é tudo... Não. Flui. A gente usa isso como técnica no começo e passa a incorporar a vida da gente. Vai fluir naturalmente. Hoje eu não percebo mais que eu faço isso. Então vamos lembrar de novo? Vamos. Como é que é? É o ponto técnica positivo. De feedback. Sempre primeiro ponto positivo. Sempre. Depois pontos a desenvolver. Mesmo que estejamos bravos, pontos você precisa a desenvolver. Isso, aquilo. Aquele dia aconteceu isso, aquele fato. Fatos e dados. Sim. Tem que ter fatos e dados. Se não vira uma avaliação subjetiva. Não pode ser avaliação subjetiva. Coloca fatos e dados. E aí devolve para outra pessoa. O que você achou disso? Em geral, você pode ouvir. Eu fui desorganizado. Ele usou adjetivo, não você. Entendi. Realmente eu fui... Sei lá, vamos supor que seja um feedback 360, né? Esteja voltando pro líder. Realmente fui duro demais. Você vai ouvir esse tipo de coisa. Mas você nunca usa adjetivo. Quem tá dando feedback nunca usa. Fatos e dados. Então, positivo primeiro, pontos a desenvolver com fatos e dados, e aí sim, por último, a gente estabelece um plano de ação, próximos passos, que pode ser um método também, o que, quem, quando, ou pode ser só relacionar ali os próximos passos que a gente vai fazer para desenvolver aqueles pontos. Olha, evolui muito, e é plano de carreira isso, é plano de vida isso, porque aí você tem um caminho para a sua evolução, para seguir. E vocês trabalham com um plano de carreira lá, isso é fundamental para a empresa? Como é que funciona? Eu tenho um pouco de receio, Dani, de plano de carreira, porque é muito complexo escrever um plano de carreira. Não é simples. Eu acho que a empresa tem que estar muito madura para escrever um plano de carreira. Eu acho que a gente tem que deixar claro que nós temos possibilidades, mas empresa privada, se você fizer isso, você ganha mais isso, você pode ir para cá, com 2 anos acontece isso. E se a pessoa não entrega? E se a pessoa tem não tem perfil? Por exemplo, o vendedor tá tanto tempo, ele vai ser promovido para supervisor. O supervisor não é um grande vendedor. O supervisor é um líder de pessoas. Aí ele era o melhor vendedor que você tinha, aí ele sobe para supervisor, vai liderar 6 pessoas e ele não tem perfil para liderar a gente. Aí você faz o quê? Demite? É complicado. É horrível, porque ele não pode mais voltar no cargo anterior, porque não pode baixar salário, é uma lei, né, da nossa CLT. Então, assim, esse tipo de romantização eu tenho um pouco de medo. Então, tem gente que fala, Adriana, você não é a favor de plano de carreira? Sou, quando a empresa é muito madura.
Tá. Tem que ser muito bem estudado, porque senão é em prejuízo do funcionário, por incrível que pareça. Que pode gerar uma frustração até maior do que o contrário, né? A gente pode errar com muita facilidade. Então, sim, não é simples. Vamos começar pelas coisas simples? Quais são essas coisas simples e aprender a dar feedback. Fazer um plano, fazer uma integração do novo funcionário. Fazer uma descrição do perfil que a gente precisa quando vai contratar alguém e fazer a descrição da função. Claro que as funções mudam com o tempo, principalmente na velocidade que a gente está vivendo agora, né? As funções mudam. Mas deixar claro essa nossa combina, sabe? Olha, você pode ir para essa área que é mais tecnológica ou para essa área que é mais lidar com gente, mas esse tipo de coisa é simples e estabelecer períodos, feedbacks periódicos, por exemplo, estabelecer metas, que também é uma coisa meio romântica. Todo mundo tem que ter meta. Tem, desde que tenha uma meta que é comum para todo mundo. Sim. Porque se a empresa não tiver resultado, não adianta a Adriana falar assim, não, mas eu fiz minha parte. Infelizmente, não dá para ser assim. Gostaria que fosse, mas infelizmente não dá para ser assim. Porque se eu fiz a minha parte, mas a equipe junto não entregou o resultado da empresa, não adiantou nada. Então eu tenho que ter consciência, e a área de gente tem que fazer isso, que eu tenho que ser colaborativa com a outra área, não competitiva. Colaborativa. Porque eu já fiz a minha parte, mas se eu não colaborar com o meu colega faça dele também, nós não bateremos a grande meta. O sonho grande. Sim. Depois disso, eu tô falando que é simples, não é tão simples de montar, mas o conceito é simples pra gente começar a pensar. Então, uma meta que é comum para todo mundo e as outras metas cruzadas. Tá. Se eu tenho uma meta de faturamento, você tem uma meta de preço médio. A Paola tem uma meta de novos clientes, o outro tem uma meta de engajamento de funcionários. Então, esse tipo de coisa faz com que todo mundo olhe para o mesmo caminho. E aí a gente só faz isso olhando para as pessoas. E as pessoas, o maior valor que uma empresa tem são as pessoas. É o único valor. É o único. E tem muitas que constroem uma empresa com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Você tem funcionários assim, já de muito tempo? Como é que é? Lá na Conebel, a gente tem um projeto que chama Joias da Casa. Então, quando o funcionário faz 5 anos, ele recebe um bottom, que ele é o funcionário bronze, 10 anos prata, 15 anos ouro. E aí, um dia a gente descobriu que nós tínhamos 9 funcionários com mais de 30 anos. Puxa. Aí nós tínhamos criado o 20 anos, que era diamante, aí a gente teve que escolher... a gente teve que fazer o brilhante, que era o acima de 30 anos de casa, que nós tínhamos 9 funcionários com mais de 30 anos, há algum tempo atrás. Essa semana, na sexta-feira agora, eu encontrei um ex-funcionário que trabalhou 40 anos com a gente. Nossa, é uma história. É uma história, o Roxo. Fiquei tão emocionada quando eu encontrei ele, porque é uma vida, né? Uma vida inteira. Uma vida. E assim... o nosso tamanho de empresa, que eu acho que a gente já cresceu no ponto de, às vezes, a gente não conhecer mais um funcionário nosso. Tá. E antigamente, quando a gente era bem menor, eu sabia o nome de todos os funcionários, conhecia a família, sabia o nome da mulher, sabia o nome dos filhos, cachorro, às vezes. Então, a gente estabelecia vínculos mais facilmente. Quando a empresa fica de um tamanho que você já não consegue conhecer todo mundo, você precisa criar momentos onde você esteja próximo, através dos seus valores, as pessoas se sintam próximos. Sim. Mas é muito bom, assim, quando você tem uma empresa que você consegue estabelecer vínculos, assim, reais. A coisa muda. Coisa muda. E hoje a gente fala muito de humanização. É isso. Eu até tenho uma palestra próxima aí na CIP sobre humanização no atendimento. Ai, que legal. E eu vejo muito isso também no que você faz, sendo humana, tanto ali dentro da empresa quanto fora, né? Você está sempre aberta, divulgando, você está à frente de tantos projetos, esteve à frente de vários projetos sociais. Isso faz a diferença? A humanização hoje numa empresa? Com certeza. Hoje é o primeiro desafio da empresa, tornar a empresa humanizada, porque a empresa tem 3 pilares.
Ela tem o pilar estrutura, processos e gente. Uma empresa com estrutura medíocre, digamos assim, ela até sobrevive algum tempo. Tem escola que funciona debaixo de árvore. Você já fez entrevistas em escola debaixo de árvore. Claro que a gente não quer que seja assim, é horrível ser assim, mas dá para ensinar, se precisar, não tiver outro jeito. Sem processo, menos. Tem que ter um processo, um método, que a coisa aconteça. Agora, sem gente, não acontece um dia. Nada. Então, hoje, que está se falando tanto de cultura inovadora, o Daniel Rodrigues, né, nosso querido amigo, vice-presidente da CIRP, tem um livro, né, a cultura da inovação só é válida se ela for humanizada. Já percebeu-se isso. Então, como a gente cria esse ambiente de humanização, né? Eu comecei falando que nós estamos vivendo a era da insegurança. E a pandemia deixou isso muito claro. Insegurança de todo lado, insegurança do meu emprego, se eu vou estar amanhã ou não, a insegurança da doença. Tem alguém na minha família com depressão, Sim. Tem alguém com a doença. Então, hoje, a gente precisa humanizar mesmo as empresas. Humanizar os processos. Estar próximo das pessoas. Por exemplo, tem empresa que não consegue humanizar. É que humanizar pode ter um duplo sentido, né? Não tem como afrouxar o processo. Imagina uma empresa de alimentos, por exemplo, uma empresa farmacêutica. Sim. O processo é rígido. Não dá para sair daquela... Não tem como sair do processo. Então é uma ilusão achar que vai se afrouxar o processo. Quando a gente fala de humanização, não é este processo. É no dia a dia. É como a gente lida com as pessoas, é cordialidade. O mínimo. Eu falo que cuidar genuinamente das pessoas é investir em treinamento, investir em capacitação, é ser cordial, dar um bom dia. E é garantir um ambiente de segurança psicológica. As pessoas hoje, elas são o que elas são. E a gente pode ser o que a gente é. Que bom. A gente tem que criar um ambiente na empresa que a pessoa se sinta segura para ser o que ela é. E como criar esse ambiente? O que você tem feito na sua empresa? Pois é. É um processo também. Há quase 3 anos eu recebi um desafio de um diretor da Ambev, porque a Ambev assumiu muito esse papel, assim, agora de falar sobre temas que as pessoas não falam. Então, a Ambev que é uma empresa hoje que promove diversidade e inclusão. É muito legal esse movimento que a companhia está fazendo. Eu recebi um desafio de um diretor, já que eu sou uma das primeiras e únicas mulheres à frente de uma distribuição de bebidas, né? Do país, Poxa. Nós saímos em 2013, a gente saiu as 5 mulheres na capa da Exame. As 5 mulheres distribuidoras Ambev, nós fomos capa da Exame, há 10 anos. E aí ele falou, poxa, Adriana, você podia tomar frente desse projeto, contratar uma pessoa trans, realmente promover a diversidade e inclusão. Eu me senti desafiada na hora, mas quando eu voltei para a revenda, eu entendi que eu precisava preparar a revenda para este momento, a nossa empresa. Porque não adianta eu querer ser uma empresa que promove, por exemplo, diversidade e inclusão, se eu não preparasse, porque a empresa são as pessoas. Sim. Então as pessoas têm que estar preparadas, não eu. Aí a gente começou a promover, estamos no tempo. O meu despertador, mas conclui que daqui a pouquinho tem uma surpresa aqui para Aí a gente começou a promover palestras de conscientização, palestras sobre viés inconsciente que a gente tem e não sabe. Então, muitas palestras de conscientização para a nossa turma. Até no final, até o jurídico, hoje está estabelecido no nosso contrato de trabalho uma previsão de até demissão por justa causa, caso alguém desrespeite. Porque tudo é respeito, né, Dani? Tudo, vamos lá. Tudo. É só respeito, Sim. assim, né? E hoje eu acho que a gente já pode falar que nós somos uma empresa que promove, não só respeita, promove respeito e obrigação. Sim. Promove, por exemplo, diversidade e inclusão. Hoje a gente já tem história para contar. E valor Bacana. é quando a gente tem história para contar. E pessoas trans que trabalham... A gente Normal, já no esse é o nosso dia a dia das ambiente pessoas. hoje... Gente, nós somos a Maravilhoso. representação do que é a vida. A comunidade, do que é a vida. Então, hoje eu sinto que a nossa empresa já é uma empresa que a gente não vê mais pessoas pondo apelido, fazendo brincadeiras. Claro que pode acontecer, assim, dentro do ambiente lá, alguns amigos caçoar de time de futebol, por exemplo. Mas até disso a gente já falou bastante. Olha que bacana. Rodrigo, tocou o despertador aqui por quê?
É diferente, tocou o despertador no meio, isso é estranho. Mas é porque eu gosto de me diferenciar, você sabe, nas minhas reportagens sempre tinha alguma coisa especial. Onde tem a Dani tem uma marca própria. E eu criei essa marca aqui que é o Momento Conecta, eu colocando aqui agora pra gente. O que é uma conexão? Como a história do Conecta começou com a história do cérebro, com o Dr. Eduardo Silva, e ele sempre bateu muito nessa tecla. Sou muito fã dele. Ai, maravilhosa a visão que ele tem. E ele sempre fala das sinapses no cérebro. Precisamos criar novas conexões no cérebro. E o desafio que eu faço sempre é tentar aprender alguma coisa nova ou fazer algo diferente durante o dia. E eu tento incentivar os meus entrevistados a fazerem isso. Então eu lanço um desafio no Momento Conecta. E o seu desafio de hoje é... Guto vai pegar pra gente, surpresa. A entrevista vai continuar, tá? Mas a gente vai fazer... Ai, meu Deus, isso não é um negócio de tricô. Ai, que medo. Você vai trazer um trauma de volta. Eu vou te contar. Ah, é? E eu nem sabia. Peraí, uma agulha. Por favor, ela vai trazer um trauma de volta. Me conta esse trauma, me conta. Pode pegar azul, a agulha também? Ai, que medo. O que aconteceu no tricô com você? Você lembra uma época... Você lembra uma época que eu era pós-adolescente, sei lá. Eu sou a filha do pai, né? Ai, eu nem escolhi. Você lembra uma época que tinha uma moda que a gente tinha uma blusinha, tomara que caia assim, um coletinho. Todo mundo usava. Eu era... Bom, eu sou mais velha que você. Não, só mais um pouquinho. Imagina, 5 anos de diferença. E aí tava na moda, e as irmãs do meu pai, todas são de artes manuais, assim, aquelas crocheteiras de linha fina. Bem, eu tenho guardanapos amarrados pela minha avó, amarrados. Nossa, que coisa mais linda. Não, você não sabe, minhas primas, se estiverem escutando, eu tenho mais guardanapos que vocês, porque minha avó, eu era filhada dela. Eu amo. Tem essa competição. E aí... Ó, passa aqui, né? E aí... então, isso eu não lembro, é aqui, porque eu voltei hoje na internet, eu nem sabia fazer isso. Eu acho que é do lado contrário, vixe, não vou saber mais. É. E aí, eu falei, minhas tias todas crocheteiras, tal, eu falei que eu queria aprender crochê. E aí a minha mãe falou, tá bom, vamos comprar então linha pra você fazer. E aí eu escolhi um modelo super difícil. Só que eu demorei 1 ano e meio pra conseguir fazer. E a moda já tinha acabado. E aí a moda já tinha acabado, não me servia mais. E é esse o trauma que você falou? Eu fiquei traumatizada porque minha mãe ficou muito brava. Ai, não sei se eu... Porque demorou. Você lembra do ponto, como é que faz? Eu não. Você sabe que eu fui pra internet hoje, eu não lembrava também como é que era. Ai, mas eu lembro Deus, pra você, se quiser, aqui, ó. Aqui vira, peraí, eu vou te ajudar. E puxo o ponto pra cá e vira, aqui. Então a mão direita... Aqui, entra esse... Entra esse aqui. Isso. No cantinho. Ai, Dani, eu tô batendo tudo aqui. Tá, mas enquanto a gente tá fazendo isso, nosso cérebro tá fazendo um caminho diferente, não é legal? É, e o Eduardo Silva que fez isso com a gente. Ele tá criando uma conexão nova, porque ele não sabia fazer isso até pouco tempo e agora ele sabe. Não, eu soube fazer isso com 15 anos. Então, a gente tá lembrando o nosso cérebro disso. Você sei. Conseguiu voltar não. Aqui por baixo? Ai, agora eu consegui. Aí dá aquela volta. Gente, eu consegui! Eu já consegui dar um ponto. E aí você olha, vira, eu sou uma... vira aqui, né? Aí vira e depois tira aqui pra cá, né? Vira e depois tira. E você sabe que eu tinha esquecido disso. Ô, Dani. E hoje que eu lembrei. Você sabe outra coisa que é legal a gente falar disso daqui? O Sérgio, amor da minha vida, é um cara de grandes metas. Ai, que maravilha. Então a gente vai nadar e ele fala assim, hoje nós vamos nadar 2.000 metros. Que tudo. Aí eu falo assim, ai chega, tô indo embora. Aí ele fala assim, por quê? Eu falo assim, você fala assim pra mim, hoje nós vamos nadar 300 metros. Eu nado 300. Tá. Aí eu venci os 300 e falo assim, mais 300. Aí eu nado mais 300. No pouco final, eu vou nadar os 2.000 metros. Tá. Mas se chegar e já fala 2.000 metros, a pessoa assusta. Então agora, ponto a ponto. É isso aí, não é bacana? Você sabe que isso traz tantas memórias da minha avó, da minha mãe. E eu tinha esquecido. Então hoje eu fui pra internet ver como é que fazia. E aí, na loja que eu fui comprar, se eu te contar, que a dona da loja, Bazareva, ali perto de casa, ela é paciente do Dr. Eduardo. E ela viu? E ela tinha falado, eu acabei de ver uma entrevista dele falando do cérebro. Eu falei, fui eu que fiz. Olha que coincidência. Ai, que legal. Aí eu falei, não, aí eu tenho que levar seu crochê.
Porque Ai, peraí que já enroscou tudo aqui o seu tricô. Então, cada entrevistado vai ter um desafio. Por quê? Ai, mas o meu você trouxe uma coisa muito difícil. Mas nós vamos lá, gente. Vamos enfrentar. É pra te desafiar. Porque aqui não faz frio mesmo. Então, a gente tem todo o tempo do mundo pra terminar isso aqui. Não, pelo amor de Deus. A gente vai ficar 10 Você não vai querer que eu faça a blusinha hoje, né? Não, daqui 1 ano e meio você vem me trazer a blusa. Mas, ó, saiu um pedacinho aqui bonitinho, rosa. E isso é o nosso cérebro trabalhando e fazendo algo diferente. Então, ele sempre fala, doutor Eduardo, precisamos criar novas conexões. Então, tá aqui, ó, conexões novas. Olha, se eu treinar mais uns 3 dias, vai sair alguma coisa. Você conseguiu virar ali o pontinho? Eu consegui 3 pontinhos, mas agora eu perdi 2. Eu tô igual a história da inovação. Eu ouvi esses dias uma definição que eu amei. O Daniel Alves, num projeto, essa semana lá no Empreende RH. Ah, teve a palestra. Foi legal, super legal, no Empreende RH. Ele falou assim, inovação acontece assim. É um relógio que 1 segundo, ele pula 3 segundos. 1 segundo, ele vai pra frente 3 segundos. E depois ele volta 2 segundos. Olha só. Então, ele andou 1 segundo. Tá. Inovação é isso, ele anda 3, volta 2. Mas tudo bem, ele andou 1. Mas andou. Olha que legal. Puxa, que então bacana. sou eu aqui também. No crochê. E ó, aproveitando que no tricô. Olha, falando no crochê. Nossa, aproveitando crochê que você é mais falou difícil do ainda. Sérgio, amor da sua vida, como é que é? Você descobriu o amor recentemente? Não tão recentemente, faz quase 5 anos. É. Mas tá feliz, coração preenchido? É um momento muito novo e diferente na minha vida. Isso te traz também, né? Legal. Isso te Aí, ajuda. Dani, eu tô fazendo um bololô aqui. Então, é por isso que a entrevista contínua é pra treinar o cérebro. A gente tem que falar enquanto faz o tricô, senão não tem desafio. A gente tem que conversar. E você acha que o amor também te ajudou como empresária? Ah, sem dúvida, porque quando a gente tá feliz, tudo flui, né? Acho que isso é uma coisa. Fora o fato dele ser uma pessoa muito inspiradora para mim, então eu aprendo muito com ele, então isso também é muito legal. E de uma cultura, a cultura da empresa dele é diferente da cultura da minha empresa, e eu aprendo com ele, ele aprende comigo. O jeito dele funcionar e a família é diferente também, assim, porque eu acho que o importante é ter valores. Uma vez eu assisti uma palestra com o presidente do Bradesco, na época era o Trabuco, né? Sim. Hoje ele tá no conselho. Foi o presidente da Ambev, em seguida foi o presidente do Bradesco. E aí a gente viu que as culturas eram diferentes. Que eu concluí? Que o importante é ter cultura, é ter valores. Ixi, perdi mais 2 pontos. Eu tô ganhando de você. Não, mas também, Dani, olha isso, eu consegui fazer só um ponto saiu errado. Fora que eu tô sem óculos, né, turma? Então, assim... Um pontinho saiu errado. Mas é um começo. A gente tá começando hoje, Dri. Né? Depois a gente faz umas aulas. A gente não desiste nunca, brasileiro? Não, nunca, jamais. Errou, voltou. Mas é interessante a gente treinar o cérebro para isso. Você está conversando, está fazendo aqui, e aí ele vai encontrando os seus caminhos. E eu acho que o desafio na nossa vida é esse, é aprender sempre. Vou só terminar esses pontinhos. Não é, Adri? O empreendedor, o líder, é aquele que quer aprender sempre também. Tudo que cai na sua mão você quer aprender? Sim. É não perder nenhuma chance? Aquela história do chá que eu te falei, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Aqui, terminei. Dani, o meu ficou meio feio, mas eu prometo que na próxima eu trago mais bonitinho. Deixa eu ver o seu. Viu? Aí fica... Ai, que show, perdi um pontinho. Tá bololô. Mas que lição que fica, você acha, desse momento nosso aqui? Que é possível aprender, é possível mudar, sempre sair da rotina. Eu não sei se eu acredito em mudar. Transformar. Também não sei se eu acredito em transformar. Eu acredito em evoluir. Opa! Porque transformar, percebe que é uma coisa muito radical. Sim. É como se eu me tornasse outra pessoa. Eu não acredito muito nisso. Sim. Eu tenho coisas muito arraigadas dos valores da minha família que vêm lá de gerações. Tá. E que talvez eu não consiga mudar, mas eu consigo evoluir. Desde que eu queira muito e lute muito por isso. Claro, porque pode ser uma coisa muito diferente do meu perfil. Então, eu costumo contar, e eu tenho autorização dele para contar, eu tenho um dos meus gerentes que tinha muita dificuldade em lidar com gente, mas eu precisava muito que ele assumisse um papel. Não era perfil dele. E aí? Hoje ele é o nosso principal gestor
que cuida de pessoas, né? Tá comigo há 30 anos. Então eu acho que como é que foi essa transformação dele? Acho que é uma evolução. Ele evoluiu e conseguiu mostrar. É uma evolução. Eu acho que a pessoa tem que, de novo, né, querer muito e aí buscar caminhos dessa evolução. Como a gente fez aqui o tricô agora. Com dificuldade. E é um aprendizado com dificuldade, pedindo feedback mesmo, estabelecendo um passo de cada vez. Quais que são as minhas lacunas? Né? Quais são as minhas lacunas que eu preciso desenvolver? É conhecimento? É habilidade? É a minha comunicação? Comunicação é uma coisa, tudo. Dani, é tudo. Tudo. Eu trabalho com mentoria em comunicação também. Isso é muito necessário. A comunicação é a gente no mundo, é a nossa marca no mundo. Então, se a gente não sabe se comunicar, às vezes a gente tem um universo de conhecimento aqui, mas a gente tem que transmitir. Nós somos seres sociais. A comunicação é que nos fez sermos seres sociais. Ela é fundamental. Sabe que eu observo, Dani? O conteúdo, a gente vende para os outros a ideia de que o conteúdo é o mais importante. Ele pode ser o mais importante, mas o que impacta o coração das pessoas é a forma. Então, se você falar o conteúdo correto de forma agressiva, a pessoa se bloqueia. Se você falar uma coisa que tem que ser super motivadora, você falar de um jeito xoxo, a pessoa não se motiva, não se mobiliza, digamos assim. Então, assim, a gente tem que desenvolver a comunicação. Se você quer ser líder, se você quer ser um empreendedor, se você precisa lidar com gente, e todo mundo precisa, tem que aprimorar a comunicação. Habilidade de se comunicar. Isso é muito bom, porque a minha área é uma área maravilhosa. E a comunicação realmente transforma. Eu falo que desde o bom dia que a gente dá até o boa noite, tudo que a gente fala durante o dia é quem faz a gente ser quem nós somos. Com Isso certeza. É muito importante. Dri, queria te agradecer, queria que você deixasse aí uma última dica para quem está começando, você que já tem uma história. O que dizer para essas pessoas que estão começando a empreender ou começando a liderar? Nossa, a gente falou tanta coisa, mas assim, acho que hoje à noite, né, quando a pessoa for pôr a cabeça no travesseiro, primeiro pensar assim, onde ela quer chegar, né? Eu acho que é o primeiro passo, né? E aí pensar o que eu quero, mas não adianta só o que, tem que ser o como, né? Se eu quero isso para minha vida, como que eu posso fazer isso? Quem é o responsável por isso? Sou eu? Quando eu vou me dedicar a isso? Organizar, já que falei que eu sou uma gestora, organizar esse meu desejo, de forma que eu estabeleça um passo de cada vez. Então, eu só consigo chegar onde eu quero se eu tiver muita vontade, o tal do sonho grande, mas se eu conseguir minimamente escrever quais os passos que eu tenho que dar. E aí, por fim, disciplina, né? Porque eu costumo falar que método qualquer um serve desde que eu tenha disciplina. Nenhum método serve se eu não tiver disciplina. Sim. Então, quando eu estabelecer o meu ponto de chegada, aí eu tenho que ser obstinado. E aí procurar ajuda, né? Eu sei que não é tudo que é fácil, mas aí estudar conhecimento. Aprender sempre. Aprender a aprender. Aprender a aprender. E sempre. Acho que a gente não pode nunca perder a oportunidade de aprender. Aprender numa conversa, aprender num livro, aprender vendo, assistindo, tirar um proveito de tudo. Hoje a gente é bombardeado por tanta informação e tentar tirar o melhor de cada informação. A gente tem tanta coisa disponível Queria hoje. só falar mais uma coisa, Dani, que eu lembrei agora que de alguns anos eu tenho pensado, né? A gente até fez um evento com esse nome. Nós estamos vivendo a era do E, porque não é mais, o Cortella fala isso, o Dado Schneider fala isso, não é mais isso ou aquilo, é isso e aquilo. Se a gente está vivendo a era do E, a gente está vivendo a era do desenvolvimento econômico, sim, e sustentabilidade, da inclusão, da diversidade, da razão e da fé. Olha que bonito. Então, a gente que estejamos atentos a isso. A tudo. Muito obrigada, querida. Quanto aprendizado, quanto ensinamento e gratidão por ser quem você é, por estar à frente, por liderar tantas pessoas, por ser uma mulher à frente do seu tempo, sempre. E agradecer aí pelos ensinamentos e lições de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Dani. E a você que está aí ligado no Dani Golfieri Conecta. Já tô com saudade. Semana que vem, sempre quinta, 5 horas, a gente se vê. É o nosso encontro marcado com muito conteúdo, com muita informação relevante que vai fazer a diferença na sua vida. Até a próxima. Grande beijo.